Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para conversar sobre técnicas e ferramentas em mediação. Meu nome é Isis e eu já encaminhei alguns textos para auxiliar nesse processo de estudo desse ponto específico aqui. Com certeza vocês já passaram por todos os conceitos, todas as construções, o que é mediação, procedimento, e agora a gente chega nesse momento que é a aplicação dessas técnicas e dessas ferramentas na mediação. Quando a gente está falando de técnica e ferramenta na mediação, a gente está falando muito também de habilidades para gerar competências. Está pensando muito nessas competências que vão ser geradas a partir de inúmeras habilidades que a gente vai desenvolver. Então, primeiro a gente vai através do conhecimento, a gente vai estudar muito essas ferramentas e essas técnicas. Depois a gente vai começar a ter habilidade para entrar no saber fazer e depois a gente vai saber atuar enquanto mediador. Existem muitas competências que podem, né, devem ser desenvolvidas pelo mediador. As competências quanto ao conflito, as competências perceptivas, competências emocionais, comunicativas, de pensamento crítico, de pensamento criativo e também as competências de negociação. Então, todas essas competências, elas formam e formatam esse eu mediador, essa pessoa que vai atuar dentro de uma sessão de mediação. Esse mediador, ele vai precisar desenvolver todas essas habilidades, porque antes de mais nada, ele precisa ter habilidade para eleger qual ferramenta ele vai utilizar naquele determinado momento. Como diz o livro da Tânia Almeida, né? Caixa de ferramentas. Eu tenho a minha caixa de ferramentas, e é com essa minha caixa de ferramentas que eu vou eleger qual vai ser a ferramenta mais adequada para, naquele momento, poder utilizar. Então, eu tenho que ter realmente essa competência, né, para eleger essa ferramenta mais adequada. Porque a depender do conflito, a depender das pessoas, por mais semelhantes que algumas mediações possam ser ou parecer, são outras pessoas, são outras nuances que aparecem. Então, não tem como dizer, em todas as mediações que tem tal situação, vou usar tal ferramenta. Não é matemático. A gente está aqui diante de um procedimento que ele é informal, é um procedimento que traz essa lógica da autocomposição, da oralidade, porque a gente constrói tudo com base no diálogo. Então a gente precisa realmente pensar dentro desse espaço e não taxar as coisas como sempre que for tal coisa vai ser ferramenta X. Não. As ferramentas elas vão passear durante o procedimento. Durante todo o procedimento, a gente vai ter as nossas ferramentas ali. Teremos todas elas à nossa disposição. A depender da situação específica, a gente vai aplicar ou não. Muitas pessoas me perguntam, Thais, mas existe algumas ferramentas específicas para cada? Sim, existem. Tem algumas que têm mais potencial de uso em determinado momento do procedimento do que outras. Então, algumas coisas a gente pode, né, já ter como parâmetro, mas não é uma regra engessada, não é algo engessado. E essas ferramentas, a gente precisa se dar conta delas e precisa perceber a aplicação delas no final de cada mediação que a gente faz. A gente precisa identificar como é que a gente usou, por que a gente usou. Isso vai consolidando esse conhecimento dentro da gente e, claro, ajuda a gerar as nossas competências. E algo que é muito importante, que nos ajuda muito nesse processo, é a autossupervisão e a supervisão. Porque muitas vezes é o nosso observador ou o nosso supervisor que vai nos mostrar algum ponto cego que ficou naquela mediação específica. A gente está tão envolvido no processo de mediação que muitas vezes é importante ouvir o que o outro tem a dizer, outra pessoa, para que a gente possa realmente pensar nas melhores estratégias, na melhor condução daquele procedimento de mediação. E claro que a autossupervisão e a supervisão mostram isso de forma muito válida e nos ajudam realmente nesse processo, né, de construção. Então, essas técnicas e essas ferramentas que a gente vai conversar nos nossos vídeos e também no material que foi disponibilizado para vocês. E por que vocês estão me ouvindo falar de técnica e de ferramenta? Já que, por exemplo, o livro da Tânia Almeida utiliza todas, trabalha como ferramentas. Acho que didaticamente é importante a gente pensar nessa diferenciação,
No livro da FGV, eles fazem a diferença, falam o que é técnica e também estimulam a gente pensar dentro desse espaço. Seria a técnica o conhecimento prático, né, o conjunto de métodos e de particularidades que vão auxiliar na execução de uma atividade para produzir um resultado. Então, eu tenho um objetivo, uma meta que vai me ajudar a atingir um resultado, um conjunto de métodos que vão me auxiliar nisso. Como é que por que a importância disso? Porque muitas vezes, correlacionado a uma técnica, eu vou precisar juntar com ela alguma ferramenta. Ou seja, dentro das minhas sessões privadas, né, um exemplo pontual. Dentro das sessões privadas, eu vou utilizar várias ferramentas, a sessão privada entendendo como técnica. Muitas vezes é possível a gente pensar na lógica do médico e do bisturi, né? O médico, nós temos o bisturi, que é a ferramenta, mas ele tem toda a técnica para utilizar aquela ferramenta. Isso nos ajuda no início para que a gente possa entender melhor o lugar de cada coisa, né, dentro desse espaço. E a Gisele Grueninger sempre fala isso num artigo, que na mediação, técnica e teoria se constroem em paralelo. A gente precisa realmente ler, estudar muito e aplicar. E a cada aplicação, revisitar as nossas anotações, as nossas aulas, os livros, para que a gente vá consolidando esse conhecimento. Entre todas as técnicas, vamos começar já por uma técnica bem importante, que é a técnica do questionamento. Por que a técnica do questionamento? Eu acho que se a gente pudesse pensar em uma principal técnica ou ferramenta do mediador, acho que seria essa. Porque aqui o mediador está sempre perguntando. E a pergunta, como já diria Fiorelli, perguntar é transmitir poder às pessoas. Dar soluções é retirar esse poder delas. Então, acho que a gente precisa pensar desse nosso lugar de guias de trânsito da comunicação, também falando aqui da Gisele Grueninger, que ela traz essa imagem do guia de trânsito, em que nós, enquanto mediadores, somos aqueles que auxiliam no processo de comunicação. Então, perguntar é a nossa forma de dar poder a essas pessoas, para que elas possam se ouvir, elas próprias, e também para que o outro possa ouvi-la. E para que eu preciso perguntar? Qual é a importância das perguntas? As perguntas, elas têm diversas funcionalidades. Talvez a principal dela seja a gente transportar. A pessoa, quando ela chega na mediação, ela chega muito posicionada, correto? Então, a gente precisa transportar ela para um outro lugar, que são os interesses. Aí a gente lembra aqui da imagem, né, do iceberg. Então, aqui em cima, no topo do iceberg, a gente tem a posição. Embaixo, a gente tem os interesses. No momento que eu preciso chegar nos interesses, como é que eu faço para chegar nesse interesse? Para sair da posição e chegar no interesse? Eu pergunto. Eu pergunto por quê? Eu pergunto porque a pessoa precisa perceber as questões que estão sendo levantadas aquele ali. O que ela quer, por que ela quer e qual a importância daquilo em específico para ela. E a partir dessas perguntas eu vou construindo esse processo de comunicação. Claro que isso demanda muita escutativa, e essa escutativa a gente precisa treinar muito essa nossa escutativa e ver se a gente realmente está ouvindo, utilizar as expressões no modo afirmativo, as afirmações, e a partir disso, essas perguntas elas vão ter várias funcionalidades. A gente pode ter perguntas mais abertas, perguntas mais fechadas, perguntas autoimplicativas. São muitas as formas de perguntar. E isso a gente precisa aprofundar cada vez mais. Essas perguntas, esses questionamentos, toda essa parte é algo que o mediador precisa treinar. Aprender a fazer perguntas não que direcionem a algo específico, mas que faça a pessoa refletir sobre determinado assunto. Então, no âmbito das perguntas, é importante a gente se observar e ler muito sobre tudo isso, porque é algo que a gente precisa ir cada vez mais estimulando e construindo dentro do nosso conhecimento, dentro das nossas habilidades. É uma habilidade que realmente precisa ser desenvolvida no âmbito da mediação. As perguntas, como diria a Marina Soares, são uma intervenção privilegiada. Então, essas perguntas ajudam muito a expressar os sentimentos,
as dúvidas, as emoções. Eu preciso perguntar. A pergunta é realizada para produzir algo, para produzir um processo de reflexão. Então, eu preciso, dentro dessa lógica das perguntas, a minha escutativa precisa estar diretamente relacionada à resposta e assim fazer circular, né, a pergunta a partir do que a pessoa falou e ir construindo. Eu tenho que cuidar algumas coisas, como a entonação da minha voz, o excesso de perguntas. Não adianta eu ficar falando uma pergunta, 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 pergunta. Eu preciso perguntar, dar tempo da pessoa pensar para ela responder e então seguir. Simplicidade na forma de perguntar. Minha pergunta precisa ser simples, né, como um bom dia. Precisa trazer para a pessoa aquela simplicidade para que ela entenda realmente o que estou perguntando e para que ela possa falar sobre isso. Além disso, eu preciso, no âmbito das minhas perguntas, pensar muito sobre as eventuais palavras acusatórias e de julgamentos que eles tenham feito e filtrar isso. Né? Por exemplo, a pessoa pode dizer, ele não se importa com o que as crianças comem. Aí o mediador pode perguntar, o tipo de comida que as crianças comem quando elas estão com o pai seria uma das coisas que você gostaria de conversar aqui hoje? Percebam que foi ressignificado essa questão das perguntas. Além disso, é o tempo, né? O timing das perguntas. Eu não posso perder determinados timings, a gente chama isso do timing do mediador. Posso perder oportunidades, eu preciso realmente estar atento em que momento seria aquela pergunta, não atropelar a pessoa e trabalhar sempre dentro da lógica do equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave dentro de mediação. E as perguntas vão permear todos os momentos, desde o primeiro oi, né, do acolhimento, do rapport, até os outros momentos. Então, tem várias perguntas mais exploratórias, só que a gente tem que cuidar para não ficar perguntando de forma interrogativa. A gente quer explorar para obter informação e definir o problema. Ou seja, lembra que eu falei, né? Sai aqui do topo do iceberg para a gente ir para outro lugar, para a gente ir para os interesses. É como se eu me desvestisse da minha profissão de origem, dos meus conhecimentos anteriores e pudesse explorar aquilo ali para contribuir na condução da comunicação. Então, essas perguntas, elas podem ser, como eu já disse, abertas, fechadas. Em geral, sugere-se que a gente precisa das perguntas abertas, como como, por quê, para quê, para que a gente possa explorar e ampliar cada vez mais. As perguntas também têm muito essa perspectiva de ampliar a discussão que está sendo realizada. As perguntas transformadoras, e vamos esperar. As transformadoras, elas têm um cunho muito reflexivo, né, para redefinir o problema. Qual é a sua opinião sobre determinado assunto? Elas vão provocar reflexões talvez mais complexas, e aí eu faço silêncio. Espero um pouco, deixo que a pessoa pense sobre isso, e a gente vai dando tempo da pessoa para aquela situação. Então, as perguntas, elas têm muito esse papel. As perguntas, elas vão visitar o passado, mas vamos focar no presente e vamos levar isso para o futuro dentro de uma visão prospectiva, né? Então, a gente tem muito essa técnica, eu falei, dos porquês, para a gente sair da posição e realmente acessar um outro lugar dentro da mediação. E as perguntas também, depois, numa fase mais de negociação, também são orientadas para gerar opções, enfim. Nós somos pessoas que perguntam, perguntam, perguntam o tempo inteiro. E as perguntas vão nos ajudar realmente a construir e a dar andamento dentro da mediação.